Então hoje eu quero continuar esse capítulo de Colossenses 3, falando para você como você vai permanecer diante desse lugar altíssimo que o diabo não pode te tocar. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que o apóstolo da graça, olha irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as heresias que as pessoas pregam. O que é heresia? É uma verdade distorcida. É uma mentira. Mas que é uma mentira que não é muito fácil de se enxergar. É quando alguém pega um texto da palavra do Senhor para distorcer aquilo que a Bíblia diz. Vou dar um exemplo para você muito grosseiro, só para a gente entender. Quantos creem que Deus pode todas as coisas? Digam amém. Amém? Mas quando a gente diz que Deus pode todas as coisas, nós não estamos dizendo, por exemplo, que Deus pode mentir. Amém? Deus não pode roubar. Amém? Então, quando nós falamos todas as coisas, essa palavra todas as coisas, essa palavra leva em consideração o caráter de Deus. Deus pode todas as coisas, mas Deus é luz, Deus é verdade, Deus é santo. Então não adianta você pedir para que Deus te ajude a roubar um banco, ou para que o marido daquela irmã morra para que você case com aquele homem. Porque quem ora dessa forma, na verdade, não está orando a Deus, está orando a demônios. Amém? Então, quando falamos a palavra, temos que tomar cuidado com as heresias. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo foi o apóstolo da graça. Ele pregou a justificação pela graça. Em Romanos, em Gálatas, em Efésios. Né? A justificação pela graça temos em Coríntios, amém? Mas você vê que o apóstolo Paulo está falando com um tipo de pessoa. Preste atenção, a justificação pela graça é para quem se tornou filho. A justificação pela graça não é para a pessoa que deseja o mundo. Glória a Deus. Então aqui, nessa passagem aqui, nós vemos que a primeira coisa que ele fala é: fazei, pois, no versículo de número 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele fala prostituição, impureza, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. É interessante, irmãos, como que eu já ouvi algumas pregações que muito sutilmente distorcem. Quando o apóstolo Paulo está falando, fazei pois morrer, ele não está falando, você vai fazer morrer. Não. Porque primeiro ele falou o quê? Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Amém? Ele falou o quê? Que essa pessoa aqui, ela tinha morrido e ressuscitado com Cristo, que essa pessoa estava em Deus. Quem está em Deus, quem busca as coisas do alto, essa pessoa consegue fazer morrer a natureza terrena. Sozinho você não consegue fazer morrer a prostituição, a impureza, a lascívia, a paixão lascívia aqui, os desejos malignos, sozinho você não consegue. Como é que você consegue? Quando o seu pensamento está em Deus, quando a sua mentalidade está em Deus, então você consegue vencer